Para a gente entender de verdade a tempestade de paixão e vingança que é o Morro dos Ventos Uivantes, o melhor jeito é começar pelo mesmo lugar que a autora nos leva. Uma visita terrivelmente estranha. É por essa porta, por essa abertura tão desconcertante, que a gente vai entrar hoje na pele do primeiro e muito, muito confuso narrador da história. Imagina só, estamos em 1801. Um cavalheiro chamado Lockwood acaba de alugar a Granja dos Tortos. E apesar de se achar um cara que gosta de ficar na dele, ele decide que uma visitinha de cortesia ao seu senhorio seria uma boa ideia. Pois é, na verdade foi uma péssima ideia. E aí fica a pergunta, né? A curiosidade do Lockwood coloca a gente exatamente na mesma posição que ele. Um pouco ingênuos, talvez até meio convencidos e prestes a dar de cara com uma dinâmica familiar, digamos, peculiar. Para dizer o mínimo. Então, vamos lá. Bom, vamos ao primeiro encontro e as impressões iniciais do Lockwood sobre o seu senhorio, o Sr. Heathcliff, e sobre aquela propriedade bem sombria. Essa é a primeira e, olha, absolutamente equivocada avaliação do Lockwood. Ele confunde o jeito reservado do Heathcliff com o dele mesmo e acha que encontrou um companheiro de isolamento. A ironia aqui é gigante, porque Lockwood não faz a menor ideia do vulcão de emoções que ferve debaixo daquela fachada. E essa exceção é pra lá de bizarra e violenta. Dentro da casa, os cachorros do Heathcliff simplesmente atacam o Lockwood. Mas o mais chocante não é nem o ataque em si, é a reação do anfitrião. Heathcliff assiste a tudo com uma frieza, quase se divertindo com o pânico do convidado. Um péssimo, péssimo sinal. Apesar dessa recepção nada amigável, o Lockwood, numa prova de total falta de noção, decide voltar lá no dia seguinte. E o timing dele, claro, não podia ser pior. Uma tempestade de neve tá vindo com tudo. Nessa segunda visita, Lockwood conhece o resto do pessoal da casa. E olha, um é mais acolhedor que o outro. Só que não. O portão tá trancado, deixam ele no frio, e quando finalmente consegue entrar, dá de cara com um grupo de pessoas que olha pra ele como se ele fosse uma praga. Ele até tenta ser cortês com a jovem senhora da casa, mas a tentativa dele de ser cavalheiro é recebida com uma resposta tão seca, mas tão cortante, que quase dá para sentir o frio na sala. É só a primeira de uma série de gafes que vão deixar um ambiente simplesmente insuportável. E aqui, neste slide, a gente vê o tamanho da confusão. O Lockwood é totalmente incapaz de ler o ambiente. Ele tenta puxar a conversa, mas cada suposição que ele faz sobre a família tá errada. Ele confunde esposa com nora, filho com outra coisa qualquer. O resultado é um silêncio pesado, uma tensão que dá para cortar com uma faca. E a situação só piora. A nevasca deixa ele preso ali, mas o Heathcliff se recusa a oferecer abrigo. Na tentativa desesperada de sair, Lockwood é atacado pelos cachorros de novo. E dessa vez, Heathcliff e o rapaz Hareton acham a cena hilária. Humilhado, sangrando pelo nariz, congelando, ele finalmente é arrastado para dentro. Mas não por gentileza não, por pura necessidade. Forçado a passar a noite ali, o Lockwood é levado para um quarto antigo, que ninguém usa. A cama é uma estrutura bem esquisita, quase um caixão. E é dentro desse espaço claustrofóbico que ele encontra a primeira peça do quebra-cabeça que assombra aquela casa. No parapeito da janela, riscado na tinta, ele encontra o mesmo nome, repetido de forma obsessiva, mas com sobrenomes diferentes. Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff, Catherine Linton. Quem foi essa mulher? É o primeiro fio que a gente puxa para começar a desinventar o passado que envenena esse lugar. Lá dentro da cama-armário, Lockwood encontra os livros de infância da Catherine Earnshaw, e nas margens ela deixou uma espécie de diário. De repente, a narrativa salta décadas para o passado, e essas pequenas anotações já pintam um quadro bem sombrio, um irmão cruel chamado Hindley, e a rebeldia constante dela ao lado de um rapaz chamado Heathcliff. Com essas histórias de infância na cabeça, Lockwood adormece. E o que acontece em seguida é um pesadelo tão vívido, mas tão real, que a fronteira entre o sono e a realidade simplesmente desaparece. No sonho, um galho fica batendo na janela. Irritado, ele quebra o vidro para pegar o galho. Só que a mão dele não encontra a madeira. Ele sente uma mãozinha, pequena, gelada como gelo. O terror do momento é imediato, é visceral. Uma voz de criança, cheia de uma tristeza antiga, implora para entrar. E ela diz o nome dela. Catherine Linton, um dos nomes do parapeito. A angústia naquele pedido é de arrepiar.
E o fantasma diz mais que tem vagado por 20 anos, 2 décadas perdida, sofrendo. O horror aqui não é só o fantasma, é a ideia de uma tragédia tão antiga, um sofrimento tão duradouro, que ainda ecoa naquelas paredes. O terror é tanto que o grito do Lockwood não fica só no sonho. É um grito real que acorda a casa inteira e traz um Heathcliff transtornado à sua porta. Nesse instante, o mundo do pesadelo e a realidade fria do quarto se chocam de forma violenta. Só que a reação do Heathcliff ao relato do pesadelo não é nem de longe o que se esperaria. Não tem raiva por ter sido acordado, não tem descrença. Tem algo muito mais cru, mais chocante e, finalmente, revelador. E esse é o ponto crucial de toda a abertura. Quando Lockwood sai do quarto, ele testemunha algo inacreditável. Heathcliff, aquele homem duro e cruel, vai até a janela, escancara ela para a tempestade de neve e, aos prantos, implora para que o fantasma de Kef volte. Pela primeira vez, a gente vê a rachadura na armadura dele e, por baixo, uma dor e uma saudade de décadas. Na manhã seguinte, Lockwood foge daquele lugar. Ele não está só abalado, ele está fisicamente doente com a experiência. De volta à segurança da casa alugada, ele recorre à única pessoa que parece ter alguma sanidade e conhecimento dos fatos, a governanta, Nellie Dean. Ele precisa de respostas. E nós também. Afinal, quem foi Catherine e que segredo sombrio prende todos os habitantes do Morro dos Ventos Uivantes a um ciclo de sofrimento? É aqui que a verdadeira história começa. A experiência de Lockwood foi só o prólogo. Agora, a governanta Nellie Dean vai nos contar tudo. Uma saga de amor selvagem, obsessão e vingança que explica o fantasma na janela e o coração partido de Heathcliff. O que aconteceu naquelas colinas? A resposta é a alma deste romance imortal.